saber qual o conceito de últimas coisas, ou melhor dizendo, de profecia, ou conceito profético de salvação do Velho Testamento em relação ao Novo Testamento. É isso que eu quero saber. Qual o conceito, qual a diferença do conceito de salvação veterotestamentário do Antigo? Muito bem, muito bem. O apóstolo, o senhor entendeu bem a pergunta? Sim, eu entendi. Então, se o senhor entendeu bem, a partir de agora você tem 7 minutos para a sua resposta. O tempo está com você. Então, qual é a diferença no conceito de salvação no Antigo Testamento para o Novo Testamento? Nenhum. No Antigo Testamento, Deus salvou por meio dos seus servos, os profetas. No Novo Testamento, Deus salvou por meio dos seus servos, os profetas. Nesses 2000 anos da história da Igreja Gentílica, Deus salvou por meio dos seus servos, os profetas. E após nós, Deus enviará profetas para a terra para continuar salvando os seus filhos na terra. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. A sua maneira é a mesma para salvar a humanidade sobre a terra. Agora, eu gostaria de voltar a alguns pontos. Eu gostaria de perguntar ao seu Daniel, por exemplo, quando ele disse aí que citou Provérbios, né, para dizer que não podia remover as tradições, isso. Seu Daniel, a revelação de Deus vem pelas tradições de pai para filho ou vem pelos profetas? De pai para filho. Então, eu não sei que tipo de Bíblia o senhor Daniel está lendo, mas vou deixar para todas as pessoas analisar a resposta dele. A revelação de Deus aos homens, ele disse que vem dos pais para os filhos, por meio da tradição. Sendo que, quando Moisés veio com os 5 livros, senhor Daniel, eu pergunto, em qual tradição o Moisés baseou a sua mensagem? Aquilo não era uma revelação? Quando Isaías veio, qual era a tradição que Isaías veio ensinar? Quando Jeremias veio, qual era a tradição que Jeremias veio ensinar? Aquilo era revelação. Esses homens encontraram-se com Deus Todo-Poderoso e deu a eles uma revelação. Paulo encontrou-se com Jesus Cristo a caminho de Damasco, e Paulo poderia dizer, em Gálatas 1, versículo 11 em diante, que as coisas que ele ensinava, as coisas que ele pregava, ele não havia aprendido com Gamaliel, senhor Daniel. Não é isso que Paulo diz lá. Se é, eu quero que o senhor mostre aqui. As coisas que Paulo ensinava, ele diz, não aprendi com homem algum, mas é revelação de Jesus Cristo. As coisas que eu vos ensino são revelação de Jesus Cristo. Era tradição, senhor Daniel? As coisas que Paulo ensinava? Aquilo que Pedro colocou nas suas cartas era tradição dos seus pais? Ou era revelação de Jesus Cristo para o seu tempo? Quando Martim Lutero estava na Terra, em 1520, Martim Lutero veio com uma mensagem, uma revelação, que era a justificação. E cada profeta veio com a mensagem de Deus. Quando você diz essas coisas, eu não sei que tipo de Bíblia o senhor está lendo. Agora, eu gostaria de dizer uma outra coisa. Quando você diz aí que a Bíblia explica a Bíblia, se é, por que que todas essas pessoas têm a Bíblia? E elas estão numa confusão total. Você é pastor de uma igreja, mas a sua doutrina que você ensina lá não é igual à doutrina que está na igreja que está em frente da sua. A igreja que está do lado da sua tem a mesma Bíblia, mas a doutrina lá é outra. As explicações lá é outra. A teologia lá é outra. Na rua onde está a sua igreja, tem muitas outras igrejas. Se a Bíblia explica a Bíblia, por que que existe essa confusão religiosa hoje sobre a terra? Todo mundo tem a Bíblia. Os católicos têm a Bíblia, os protestantes têm a Bíblia. Tem mais de 70 tipos de igrejas batistas. E cada uma tem o seu presidente, cada uma tem a sua teologia, cada uma tem a sua interpretação, seus pensamentos, seus achismos sobre as Escrituras, cada um interpreta a sua maneira. Senhor Daniel, a própria Escritura é a base. E quando Deus tem algo para revelar à humanidade, de acordo com Amós 3:7, ele revela somente aos seus servos, os profetas. E eu poderia perguntar, senhor Daniel, qual foi a escola que os discípulos de Jesus frequentou? A escola pastoral. Qual foi a escola pastoral que os discípulos de João Batista frequentou? Qual foi o seminário que o Baruque, o filho de Nerias, frequentou? Qual foi a escola pastoral, o seminário que os discípulos de Paulo frequentou? Não é Deus ele mesmo quem encontra o homem na terra e faz dele o seu profeta, o seu porta-voz?
e todos aqueles que estão fora desta mensagem simplesmente são servos de Satanás? Eu pergunto, fora dos discípulos de Jesus, daqueles que acreditavam em Jesus, havia algum servo de Deus em algum lugar, senhor Daniel? Havia alguma verdade no ano 33, a não ser nas palavras de Jesus? Se havia, eu quero que o senhor traga aqui. Fora da mensagem que Paulo pregava para as nações, dentre as nações, fora do que Paulo pregava, havia a palavra de Deus em algum lugar? Havia um verdadeiro ministro do evangelho em algum lugar? A não ser aqueles que Paulo, ele mesmo estabeleceu e os enviou para pregar? Fora daqueles Sim. que o Lutero estabeleceu no seu tempo, como Filipe Melâncto, havia algum outro servo de Deus, algum outro profeta em algum outro lugar? Sim. Então você vê que essas escolas pastorais são fábricas de pastores. No Antigo Testamento, o profeta estabelecia os ministros do evangelho, os sacerdotes. No Novo Testamento, o profeta estabelecia os seus sacerdotes. Mas hoje, qualquer pessoa que tem condição, que tem dinheiro, que tem posses, que tem meios, vai para um seminário, uma escola pastoral, consegue um diploma e começa a chamar a si mesmo de pastor, de bispo, de reverendo, de profeta, de apóstolo, e assim por diante. Agora, eu gostaria de perguntar, o que está acontecendo hoje aqui, de acordo com as palavras do senhor Daniel, como teólogo e assim por diante, não é o mesmo que aconteceu, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 12, versículo 31? Que diz que Roboão construiu casas nos lugares altos. O que era isso? Era igrejas, hoje são chamadas de igrejas. Construiu casas nos lugares altos e estabeleceu o sacerdote dentre o povo que não era dos filhos de Levi. Sim, Roboão construiu lá suas igrejas e estabeleceu sacerdotes que não eram da tribo de Levi. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 9, diz: e vocês expulsaram os pregadores de Jeová, os filhos de Arão, e os levitas? Vocês os expulsaram? É o que está lá em 2 Crônicas 13, 9. E vocês se fizeram sacerdotes como os povos de outras nações. Os homens aqui, senhor Daniel, se fazendo sacerdotes, se fazendo ministros de Deus, por meio do curso de teologia. A mesma coisa lá. E diz, e qualquer que vem com um bezerro e 7 carneiros para ser consagrado, torna-se sacerdote daquilo que não é Deus. Todos esses ministros do evangelho, que não foram consagrados pelo profeta mensageiro Cacô Filipe, são sacerdotes daquilo que não é Deus. Porque os verdadeiros sacerdotes devem ser estabelecidos pelo profeta vivo do seu tempo. Muito bem respondido pelo apóstolo Deltamar. Pastor Daniel, o senhor terá 7 minutos para a sua réplica. A partir de agora, o tempo está com você. Bem, o que eu vi agora, que eu acabei de perceber, é que o Deltamar pegou uma passagem que fala sobre o rito cerimonial de um sacrifício e tentou dar um significado, um sentido que ele mesmo entendeu daquela passagem, né? É típico de uma pessoa que tem um escopo doutrinário, um pensamento, e usa a Bíblia como ferramenta de confirmação desses pensamentos. Não tem nada a ver o ato cerimonial ritualístico do sacrifício com a unção de um indivíduo para apóstolo ou sacerdote, já que o Filipe pode ungir, né, apóstolo. Não tem nada a ver a unção de um apóstolo para um ministério com relação a um sacrifício ou uma oferta oferecida. Agora, ele me faz a pergunta se no tempo, por exemplo, de Elias, havia outro, né, servo de Deus que fosse capacitado e munido, né, pela... o meu celular está tendo uns vírus aqui em cima. Munido da capacitação de Deus, né, e da prática de aplicação pessoal e a observação dos mandamentos, dos princípios, né, regulador e tal, né? Se existia outro no tempo de Elias. O próprio Deus falou com Elias, Elias falou, eu sou sozinho, estou sozinho, Senhor. Eu estou sozinho quando ele fugiu de Jezabel. O que Deus falou? Existe 70 mil que eu separei. E aí?
com relação a Jesus. No tempo de Jesus, havia outro servo de Deus que praticava a verdade, praticava a prática de aplicação pessoal, né, com relação à prática de aplicação pessoal e os devocionais. Existia outro, além de Jesus, que trazia isso? Existia, o próprio Jesus falou para Natanael, eis aí um homem que não é dolo. Ele conhecia Natanael, ou não conhecia? Então vamos negar essas passagens bíblicas para sustentar uma ideia inferente, né, de um pensamento que eu tive aqui, né, que não existia homem de Deus, que o homem de Deus era somente Jesus Cristo naquele tempo. O próprio Jesus dizia o tempo todo, né, que não somente ele, mas também todos aqueles que faz a vontade do Pai que está no céu. Inclusive, quando chega o jovem rico e pergunta, o que eu posso fazer para me salvar? Ele conhece os mandamentos? Ué, por que Jesus citou os mandamentos? Por que ele não falou, eu sou a salvação? Ele podia ter falado que ele era a salvação naquele tempo. Eu sou a salvação desse tempo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que ele falou isso naquele tempo? Porque Jesus ainda não havia morrido, não é verdade? Não havia morrido. Ele estava ali cumprindo os mandamentos. Porque ninguém podia cumprir os mandamentos no tempo de Jesus. Desde o tempo de Moisés até João Batista, né? Os profetas cessou. Foi o que Jesus falou. Os profetas começaram desde de Moisés até João Batista e encerrou. Desde então se faz violência ao reino do céu e deles se apoderam por força, por violência. O que Jesus quis dizer com isso? É justamente aquelas pessoas que dizem, não, o reino do céu está comigo. Eu vou tomar esse reino do céu por violência, eu vou tomar por força o reino do céu, sinergismo puro. É uma tentativa de causar uma espécie de legalismo. É Jesus Cristo mais alguma coisa. É Jesus Cristo mais o profeta do seu tempo. Quem é a salvação? É Jesus Cristo mais o profeta tal. É Jesus Cristo mais isso e aquilo outro. Agora, com relação à interpretação bíblica, o conhecimento das ferramentas de interpretação bíblica, porque ela não pode ser interpretada particularmente, não é verdade? Segundo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 16, o apóstolo Paulo diz assim, aliás, Pedro diz do apóstolo Paulo, Pedro diz a seguinte, né? Os indoutos que não dominam a arte da interpretação bíblica, olha só, de que Paulo está falando como a regra de fé e prática? Das Escrituras. Os indoutos distorcem pontos difíceis nas cartas de Paulo, assim como fazem com as demais Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, para a própria perdição. Ou seja, a pessoa que não domina a arte da interpretação. É importante a teologia? Não é importante a teologia. Então, o Cacau Philip, ele tem um livro sobre o quê? Sobre o quê? Não é teologia? Não estamos falando de salvação? Não estamos falando de culto, litúrgica, de religião? Não estamos falando de crença? Não estamos falando de fé? Não estamos falando de profeta, de profecia? Então, estamos lidando com teologia. Não adianta fugir dessa realidade. Teologia não é somente estudo de Deus, mas estudo de tudo aquilo que compõe a fé. A composição da fé, o emuná, por exemplo, no hebraico, a expressão fé, emuná, quer dizer o quê? Confiar. Mas confiar no quê? Eu posso confiar no preto velho, eu posso confiar na Umbanda, no Candomblé, eu posso confiar no Seixonoí, eu posso confiar no tabernáculo do templo, no tabernáculo da fé, eu posso confiar na igreja, Assembleia de Deus, eu posso confiar nisso ou naquilo, eu tenho que confiar nas Escrituras. É como o Deltamar falou, diversas igrejas pregam diversos tipos de evangelho. Mas por que isso? Isso ocorre porque o homem toma as Escrituras propriamente para mim, como se os autores bíblicos, estivessem escritos para o meu tempo propriamente para mim. Aí o indivíduo vai fazer uma viagem para o norte, aí ele pega a Bíblia pela fé e faz isso aqui. Olha só como é que tá as igrejas, sem teologia. Pega a Bíblia e faz isso aqui, ó. Eu vou tirar pela fé a palavra para Deus confirmar a minha viagem. Faz isso aqui, ó. Aí vai com o dedão lá do céu, faz assim, ó. Aí sabe onde é que cai? Cai naquela passagem que diz assim, esta noite estará comigo no paraíso. O cara entra em desespero. Ai, vou morrer. Eu vou morrer porque a palavra disse, confirmou aqui que eu vou morrer, porque a viagem que eu vou fazer eu tirei pela fé e diz que essa noite eu estarei no paraíso. Gente, isso é uma interpretação tomada propriamente para mim, sem levar em consideração, sem respeitar a autoria dos escritores bíblicos. É necessário ter contextualização. É isso que eu quero ver. Tem que ter contextualização. Se o indivíduo quer provar que é profeta de Deus, então pega Mateus capítulo 25 e prova para mim que, de fato, Mateus capítulo 25 está falando dele.
É isso que eu gostaria de ver. O indivíduo provar para mim, contextualizando, que Mateus 25 está falando dele. Qual é a mensagem de Mateus 25? Qual o conceito histórico, cultural, filosófico, religioso de Mateus 25? E se de fato está falando dele. Aí você vai provar para mim que de fato ali está falando de Caco Filipe. Ok, muito bem. Agora nós vamos para a tréplica. Apóstolo Deltamar, preparando aqui. O senhor terá 5 minutos para a tréplica. A partir de agora, o tempo está com você. Ok, muito obrigado, eu agradeço. Então, o Daniel abusa das palavras, né? Eu não entendo como que uma pessoa estudada como o Daniel pode abusar das palavras dessa maneira. Primeiro, senhor Daniel, que eu gostaria de consertar o que você disse. Caco Filipe não é o profeta da era. Uma era pode ter 500 anos, 1000 anos, 1900 anos. Uma era pode ter muitos anos. Mas o profeta Caco Filipe, assim como todos os profetas que vieram, assim como Jesus, Paulo, Moisés e assim por diante, são profetas da sua geração, não profetas da era. Geração é uma coisa, era é outra coisa. Quando você diz que não podemos comparar o governo de Deus, o espiritual com o natural, penso que você não leu a sua Bíblia direito, porque Deus disse a Moisés, faça na terra, Moisés, tudo o que você viu no céu. E tudo o que nós temos no natural, nosso governo, tribunal, tudo o que nós vemos no natural, até mesmo um pastor e assim por diante, um profeta, é aquilo que tem no espiritual, são tipos, são sombras. E na oração de Jesus ele dizia, assim na terra como no céu, e assim por diante. Mas vamos lá, gostaria de dizer uma outra coisa. O senhor Daniel, mais uma vez, confirma que não leu o livro do profeta Caco Filipe, não leu a sua mensagem, não sabe o que ele prega, mas está aqui para dizer que Caco Filipe é um falso profeta. Como que isso é possível? Eu não sei, Daniel deve responder. Como que ele não lê o livro de um profeta, como que ele não sabe o que esse profeta prega, e pode vir aqui confirmar que o tal profeta é verdadeiro, ou é falso. Agora, uma outra coisa que ele estava falando sobre o tempo de Elias, que além de Elias havia mais 70 mil. Não é 70 mil, era 7 mil. E se eu perguntar, senhor Daniel, esses 7 mil que fala lá no livro que você citou aí, eles eram profetas assim como Elias, sim ou não? A sua pergunta foi se eram fiéis. Não, eu perguntei, havia algum outro lugar de salvação quando esses homens estavam na terra? Havia algum outro profeta em algum lugar? Havia algum outro meio de salvação? Deus falava com algum outro homem? Essa era a pergunta. Aí você veio falar de 70 mil. Não é 70 mil, é 7 mil. E eles não eram profetas. O profeta era Elias sozinho. Depois, Eliseu foi ser o profeta sozinho sobre a face da terra. E todos os outros eram chamados de filhos dos profetas, porque eram homens que seguiam Elias e depois vieram seguir Eliseu. E depois que Eliseu volta, atravessa o Jordão, todos os filhos dos profetas e todas as cidades de Gal vieram prostrar-se. Ó, senhor Daniel, os filhos dos profetas vieram prostrar-se diante, ou eles vieram prostrar-se diante de Eliseu para reconhecer que o Deus de Elias agora estava com Eliseu. Lá quando Moisés sai de cena, o povo de Israel foi seguir Jesus de Nazaré? Ou eles foram seguir Josué, reconhecendo que o Deus de Moisés agora estava com Josué? Eu não sei como que o senhor vem aqui para dizer essas coisas. Eu espero que as pessoas estejam entendendo bem o que está acontecendo aqui. O senhor não pode mostrar as coisas quando eu pergunto. Mas vamos lá, o senhor falou sobre Natanael. Natanael foi aonde para ser salvo, senhor Daniel? Ele foi em alguma escola pastoral? Ele foi em alguma sinagoga judaica? Ele foi para o templo para ouvir o Anás e o Caifás? Ou ele foi para o único profeta do seu tempo, que era Jesus? Se Natanael também tinha verdade, se Natanael também ia conseguir a salvação onde ele estava, por que Jesus disse, não nós, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, seu Daniel, poderia ir ao Pai, a não ser que passasse por Jesus. É verdade ou é mentira? Você sabe que é verdade. Verdade? Ninguém poderia ir a Deus no tempo do dilúvio, a não ser que passasse por Noé. Porque os profetas são os embaixadores de Deus. Sim, um embaixador. Ninguém pode visitar um presidente do outro país, a não ser que passe pelo seu embaixador que está aqui. Ninguém pode ir até o céu, ver Deus, estar com Deus, sem passar pelo seu profeta na terra. É isso que a Bíblia mostra. E quando você diz que Paulo não era salvação, eu pergunto, senhor Daniel,
Responda. Paulo era a salvação ou não? Jesus era. Paulo não era a salvação? Não. E se eu te mostrar que Paulo era a salvação, você pode retificar o que você disse? Mostra. Retifico. De acordo com Atos 13, 47, quando Paulo citava o seu ministério, que era Isaías 49, 6, Paulo diz: estabeleci-o para ser a luz das nações, para que seja a minha salvação até as extremidades da terra. Esse texto está na sua Bíblia. É o ministério de Paulo. Como é que é? Mas eu gostaria de dizer outras coisas, que vou voltar no outro bloco. Está escrito onde? Ok. Foi finalizado. Só um minutinho para que o apóstolo possa dizer a pergunta dele. Perguntou onde é que está escrito, o apóstolo Deltamar? Atos 13, 47. O senhor ouviu? Senhor Daniel. Peço que a internet do senhor Daniel travou. Para que nós possamos começar o próximo bloco. Senhor Daniel, o senhor está me ouvindo? Esperando um pouco aqui, enquanto libera a internet do seu Daniel. Penso que a internet dele travou. Para mim, ele está parado aqui na tela. O senhor está me ouvindo bem, apóstolo Deltamar? Então, senhores que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, por algum instante a internet deu uma pequena parada. O senhor Daniel, para mim aqui, ele sumiu da tela. Para que nós possamos começar o quarto bloco, nós vamos esperar até que ele volte para que nós possamos continuar o debate. E para vocês que estão assistindo este debate, é muito bom que vocês tirem suas próprias conclusões, sendo que está sendo citado a mensagem do profeta Cacô Felipe e a Bíblia, pois a Bíblia é a base de tudo. E você que está nos assistindo pode tirar as suas conclusões para saber tudo o que está sendo falado aqui nesse debate. Pois nós estamos aqui para tirar as dúvidas. Se alguma pessoa deseja fazer alguma pergunta, ela pode ser feita aos telefones, aí na sua tela. Você pode ligar após esse debate para tirar as suas dúvidas, fazer alguma pergunta. Enquanto nós estamos aqui e aguardando que o senhor Daniel volte para para continuar o debate, para nós entrarmos no quarto e último bloco do debate. Irmão Eli, uma sugestão, não sei como é que está a internet do seu Daniel, eu queria dar uma sugestão, o irmão decide. Se o irmão quiser me dar 5 minutos para me argumentar, porque ficou pontos do que o Daniel disse que eu não respondi, e quando ele retornar, o irmão dá 5 minutos para ele, e aí nós entramos no quarto bloco. Ok, vou programar aqui 5 minutos para que você... o tempo que ele volta. O tempo está com você. Então, quando o Daniel retornar, será dado para ele também 5 minutos, para que nós dê andamento ao debate. Não sei o que aconteceu com a internet, é do seu Daniel. Mas veja que quando se faz as perguntas ao seu Daniel, mostra aí, mostra isso, mostra aquilo, responda isso. Ele não responde. Por que ele não mostra? Porque não existe isso na Bíblia, só existe nas escolas pastorais. Por que quando eu peço o versículo para ele mostrar aqui, onde foi que Deus revelou segredos aos sacerdotes, ele não mostra? Porque isso só existe nas escolas pastorais. Por que quando eu peço para ele mostrar quando foi que Deus guiou a humanidade por uma Bíblia, salvou por uma Bíblia, por que ele não mostra? Porque isso só existe nas escolas pastorais. Só existe lá, não existe na Bíblia. Nem nas falsas Bíblias. Não existe isso. Agora, eu poderia fazer várias perguntas ao seu Daniel, como, por exemplo, aí, quando ele voltar, eu posso até fazer a pergunta de novo, mas vou fazer a pergunta para aqueles que estão assistindo. Se a salvação está na Bíblia, em seguir a Bíblia e assim por diante,
Onde é que estava a salvação? Olha, de acordo com o que o irmão Sebastião está falando aí. Onde estava a salvação quando não existia o livro chamado Bíblia? Onde é que estava? Espere que o seu Daniel, ou qualquer outro teólogo, irmão Eli, quero colocar esse ponto aqui. Qualquer teólogo, pastor de igreja, que achar que nós não pregamos com base na Bíblia, que Cacó Filipe não é um verdadeiro profeta, que Cacó Filipe não é a salvação, a luz do mundo, o legislador da palavra, o mediador entre Deus e os homens, ou Cristo de Deus hoje sobre a terra, que ele possa vir aqui em um debate. O Daniel voltou aqui, irmão. Depois o senhor vai dar para ele os 5 minutos. Só vou concluir o que eu estava dizendo, e aproveitando que o seu Daniel, que ele afirmou. Sim, tudo bem. O irmão ali vai te dar 5 minutos. Os profetas cessou em João Batista. Você confirma isso, Daniel? Sim ou não? Sim, eu falei que cessou em João Batista. Sim, e Jesus não era um profeta? Jesus não era um profeta? Não fui eu que falei, foi Jesus que falou. Sim, Jesus não era um profeta? Não, ele trazia mensagem profética, então era profeta. Seu Daniel, não. A pergunta é, Jesus era um profeta? Você responda, era ou não era? Sim, era profeta. Sim, era profeta. Se Jesus era profeta, Daniel, por favor, como que você afirma que João Batista foi o último profeta? Se Jesus está depois de João Batista, você diz, João Batista é o último profeta, com base em Mateus 11 e em Lucas 16. Mas Jesus é um profeta. Você está confirmando que Jesus é um profeta. Jesus está depois de João Batista. Como que João Batista foi o último profeta, Daniel? E Jesus disse em Mateus capítulo 23 que ele enviaria profetas para a terra. Como que João Batista é o último profeta? Pedro foi enviado como porta-voz de Deus. Porta-voz é um profeta. Paulo era o porta-voz de Deus. Porta-voz é um profeta. Irineu de Lyon, Martinho de Touros, Columba, Daniel Cliff, Lutero, John Hus. Uns 50 porta-voz de Deus veio nesses 2000 anos. E você diz que João Batista é o último profeta. João Batista foi o último profeta da lei, senhor Daniel. A lei e os profetas da lei. E até João Batista. Jesus é o primeiro profeta da dispensação da graça. Agora eu não entendo como que alguém vai para a escola pastoral e vem aqui para dizer que João Batista é o último profeta. Sim. Mas eu quero dizer uma outra coisa. Eu perguntei, vou perguntar de novo, aonde é que os profetas foram nas escolas pastorais? Qual foi a escola pastoral? Você responde depois, Daniel. Qual foi a escola pastoral que Moisés foi? Qual foi a escola pastoral que Elias foi? Qual foi a escola pastoral que Isaías, que Jeremias, que Abacuque, que Daniel, que Jesus, que Paulo foi? Qual a escola pastoral que esses profetas de Deus foram, senhor Daniel? Para hoje você vir aqui com base em teorias, interpretações teológicas, para vir falar da parte de Deus? Qual foi o profeta que disse estas coisas que você está dizendo aqui?